Bem-vindos ao Resenha da Madrugada. Saindo um pouquinho atrasado essa semana, né? Por fatores extras aí. Mas, e aí, Pepo, vamos falar do caótico GP da Austrália? Fatores extras chamado a FIA resolveu que a corrida, em vez de 1 hora e pouco, ia ter quase 3. Não é isso? Ah, é, é isso. Fora que assim, foi bom, porque vamos supor que até as duas voltas finais estava a mimir, né? Caminhando para uma vitória fácil do querido Supermax. E vamos fazer um rebuliço? Kevinho Magnussen lá resolveu dar um beijinho no muro. Não, ele resolveu mesmo. Foi sozinho, foi. Não, aquilo ali eu até agora não entendi. Porque foi um trecho que ninguém bateu nada e ele simplesmente do nada me joga o carro para aquele lado lá. Parece até que foi de propósito. É o Latifi do GP da Austrália. Bom, mas vamos começar desde o início então. Vamos, Ah, vamos. nos treinos livres, para ser mais específico. Não, Red Bull mandando, como sempre, né? É aquilo que nós já comentamos já há uns podcasts atrás ali. Eu acho que esse ano a Red Bull vai ter um domínio total. Só que o Pérez teve um final de semana para esquecer, né? Ainda que minimizou os danos, mas foi para esquecer o final de semana dele. aí vamos começar com a primeira polêmica, que eu gostei muita polêmica, que é por que o carro do Pérez estava com tanto problema? É estranho, né? Casualmente, no momento que ele está mais próximo do Max, o carro dele dá 1 milhão de problemas, ele não Pois é, consegue fazer pois, classificação. pois é, né? Ah, tem a questão. Tem a questão de que eles falaram primeiro que era de suspensão, depois que era de freios. Apesar de que os freios, Pepo, no GP anterior ele já tava com, com problema. Lembra que na corrida ele tava lá, ele tava falando que o freio tava borrachudo, mas que daí o- os engenheiros falavam que era normal, porque era uma pista que se usava muito freio, que ele não precisava se preocupar. E de novo ali, tanto é que ele travou direto, né, nos treinos. Sim, e somado aos problemas do carro, tem o Pérez também, que não colaborou. O Pérez, esse final de semana, não veio. Pois é, né? Não. Apesar de que na corrida, mas é que também daí, aí não tem como justificar, porque ele mesmo largando em último, o carro dele é muito superior ao resto do grid, então era óbvio que ele ia escalar o pelotão. Só que o que me preocupou foi, tipo assim, comparando com o GP anterior, em que o Max teve que fazer corrida de recuperação, tipo, em 10 voltas o Max já tava lá nos primeiros colocados lá, quase chegando em segundo. E o Pérez levou meia corrida pra escalar metade do grid, E assim, sabe? olha, Não sei, eu não, claro, tem aquela questão que eu não sei também se não tava. Se o grid inteiro não tava economizando pneu pra não fazer parada, né? claro, mas assim, é o Pérez de novo. O cara que quer bater roda com o Max não pode fazer isso. Primeiro ponto. Então ele vai ter que entender uma coisa, Pepo. Ele é o piloto 2. Ele E- tem que pegar e tem que. O primeiro objetivo dele é proteger o Max. É isso. E ele não tem que ficar brigando com o Max, entendeu? Infelizmente, a Fórmula 1 é assim. Tanto é que na época do Rubens, todo mundo fala mal do Rubens, que o Rubens isso, que o Rubens era lento, que o Rubens não sei o quê. Mas é porque ele mesmo fala, ele era o piloto 2, ele tava no contrato que o Schumacher que ia ser o principal. E ele fazia isso categoricamente. Só teve aquele dia lá que ele se emputeceu lá, daquele GP lá, que ele deu mas, uma freadinha. mas é que hoje não tá tão assim, entende? Eu acho que tá, Pepo. Só que eles não falam explícito, porque o rádio é aberto. Mas deve ter um código, alguma coisa, entendeu? Eu acho que esse jogo de equipes continua ainda do mesmo jeito. Tudo bem,
Mas assim, mesmo assim, tá? Carro novo. E eu acho que o Pérez fica a mercê, porque daí assim, ó, se fosse isso, o Pérez ia estar sempre em segundo. E não é o que acontece. É, mas é que aí também nós estamos falando do Max, que atualmente é o melhor piloto do grid, né? Sim. É um cara que teve uma evolução gigantesca perante aos outros. E assim, ó, ainda sobre classificação. A Mercedes veio, cara. Pois é, né? Foi para mim foi uma das grandes surpresas da classificação foi a Mercedes pipocar e não. E detalhe, né, Pepo? Foi os dois carros. Se Os dissesse, dois. eles conseguiram botar só o George Russell lá na frente. Não, parece que fizeram um acerto bom ali e conseguiram botar os dois carros, sabe? Sim, mas Isso aí foi uma assim, surpresa. Mas sabe o que que eu acho legal isso? Aí já vem eu com meu anti-Mercedes. É bom porque daí eles vão pensar: olha, nós acertamos o carro, então significa que o conceito do SidePod Zero tá funcionando. Vamos ficar. eu vou te dar, eu vou dar um banho de água fria, assim. Oi. Porque o senhor o Toto, Não, o Toto Wolff disse que vai copiar a Red Bull já. e ele falou que o resultado desse fim de semana é uma mera casualidade. Não significa que eles estão no caminho correto. Ele não foi, ele é que ele já teve essa coisa de achar que tá dando certo no GP do Brasil ano passado, Né, que as Mercedes voaram e ele achou, ó, viu? Agora nós voltamos pro jogo. exato. Agora, Não vai se enganar, não vai se enganar de novo. agora, eu tô E, sentindo uma coisa na Mercedes. Tô sentindo que a Mercedes está começando a querer mais o George Russell do que o Hamilton. isso aí tá bem claro, né, Pepe? E eu acho que isso não é nem, acho que isso também é até questão para longo prazo. Sim, Porque por mais que o Hamilton ainda esteja correndo em alto nível, ele já tá com 30 e poucos, né? Já com pouco já começa a baixar o ritmo. O Russell é guri novo ainda, tem muito a crescer. E eu acho que naturalmente vai acontecer isso. E já começou até pelo fato. Outra coisa, né? Tu viu as notícias falando que enquanto o Russell elogia um monte a equipe, o Hamilton já tá já meio de ovo virado. é. É. Ah, Isso aí tudo já começa a refletir já no próprio relacionamento com a equipe. E não com adianta. certeza. Uma coisa ali de um youtuber ali que acredito que tu também acompanha, o Matheus Pucci fala, os amores terminam quando a equipe não começa a não dar um carro competitivo pro piloto. Enquanto tá ganhando, enquanto tá tendo um carro rápido, eu amo a equipe, todo mundo é muito bom. Quando começa a dar ruim, a história muda. E isso é fato. Não, com certeza. E assim, além disso, o que que a gente tem? A gente tem o Alonso sendo o Alonso de novo, Pois é, né? Sabe o que eu achei interessante? É a constância. né? Ai, tentaram dar uma sabotada nele, mas isso a gente vai chegar mais adiante. E assim, ó. Aí apareceu aquele Alonso lá de 2000 e... E aí, O rádio que eles divulgaram não deu nem pra escutar, né? e, e além disso, a gente foi surpreendido negativamente com um treino pífio da Ferrari. Porque a Ferrari andava bem em Não, treino e não ah, andava na corrida. pois é, a Ferrari era carro de volta lançada e agora nem isso, né? É isso. E do treino, assim, a gente teve isso e teve ali o álbum com uma posição legal, Pois é, mas isso aí era outra coisa que eu ia comentar contigo. Foi a outra surpresa, né? Porque levou a Williams pro Q3, velho. Tipo assim, todo mundo fala que a Williams é muito ruim, que é muito ruim, só que, pô, o cara tá tirando leite de pedra. tá, ele tá fazendo o que o Russell fazendo. Exatamente, ele virou o Russell agora. Mas, então, a gente teria isso, né? O Pérez largando em último, o Max largando na frente, e sinceramente, assim, a impressão que dá é que o Max, ele tá no modo fim de semana e larga na frente do mesmo jeito. E aí tu tem as Mercedes próximas do Max, né? Sim. Então a gente chega para a madrugada no Brasil de corrida na Austrália, que começaria às 2 horas da manhã, e Não, achava eu uma querida. geralmente é 1 hora e meia de corrida, né?
né? No passado foi 1h20, É? né? Pois é, quase que às 5 horas. Né? Mas Ah, enfim, foi. Não, contando a cerimônia do pódio, até os 5 da manhã, velho. então assim, vamos para os procedimentos de largada. O que que tu achou da largada? A largada, a primeira largada, a que começa a corrida, foi interessante. Até que a Ferrari se lascou, né? Porque. E ali não dá pra querer. Ah, foi culpa do Stroll. Não, não foi culpa do Stroll. Ali foi incidente de corrida. Pra mim foi mais culpa do próprio Leclerc de não ter visto o outro carro e ter forçado, ao invés de ter dado uma segurada e tomou um toque, porque não tinha o que o Stroll fazer ali. Não, não, não. Ele foi, o Leclerc ele errou e ele tomou uma porrada de Stroll. O Stroll não estragou o carro. O Leclerc foi para a Teve, caixa de brita. não, teve sorte de não ter quebrado o carro ali, entendeu? Exato. E o Leclerc foi para a brita. E, Bom, tanto é que na própria entrevista que fizeram com o Leclerc, ele mesmo disse: Ah, não, isso aí foi um acidente de corrida, foi uma fatalidade. Tipo assim, é, fazer o quê? Acontece. além disso, a gente tem uma coisa muito curiosa que eu queria fazer um parêntese. Como as coisas mudam. O Hamilton larga hiper agressivo, se atira para cima do Verstappen. E o Verstappen fica bravo dizendo que não pode. Não, e outra coisa, mas o Verstappen ele não tenta fechar. Ele simplesmente tira o carro e deixa as Mercedes passar. É porque eu acho que se viesse alguma colisão ali, o prejuízo ia ser muito maior. Mas é Pelo que simples. Mas é que assim, ó, e outra, Pepo, o Verstappen, com a evolução dele ali, ele ficou muito frio. Então ele sabe que, tipo, deixa eles ali pra frente, porque a hora que liberar o DRS, meu carro é muito melhor do que o deles. Eles não vão ter a mínima chance. não, com certeza, mas eu digo que é diferente, porque o Verstappen de 2 anos atrás, Era louco. ele não ia deixar isso. Ele ia para a parede junto com as duas Mercedes. Mas ele abriu, não forçou, as Mercedes se espremeram ele ficou de boa, porque ele sabia que ia chegar e passar. Aí o que acontece? Isso basicamente foi o procedimento de largada. Foi uma disputa na frente legal, o Max perdendo 2 posições, temporariamente. E aí tu tem o Leclerc indo ao mundo. O Ferrari anda Ham- numa má sorte dos infernos, né? é. Aí e o Alonso naquela de vamos olhar o que vai dar. O Alonso só tá na carona, né? Só fica esperando E aí tu tem uma corrida muito legal ali do bolo do meio para trás e o Max chegando, né? E o Max chegando e o Não, Hamilton já começa a chorar, né? só que daí eles botaram safety car, não botaram pra tirar o carro do Leclerc? Aí o que que Eu- acontece? Temos um. Qual é que foi o carro que abriu o bico? Foi o do Russell, só que o do Russell abriu depois que eles fizeram as paradas. Porque teve, Um teve, safety teve, car antes. Teve um safety car. teve o Eu acho safety car, isso teve safety car, eu só não me lembro se foi por causa do Leclerc. Eu acho que foi por causa do Leclerc, Pepe, não foi? Ou não foi? Não sei, sei que não, teve, não, teve, teve, não. teve, teve Foi o safety- seguinte. Foi o seguinte. Não teve safety car no Leclerc. Ou teve até, mas foi só um safety car e foi só um safety seguiu. car, E e daí seguiu. só que aconteceu, eles pararam antes, Na o- real, Não, não foi, não, não, não. assim, ó, o que aconteceu? Ele era um safety car e virou bandeira vermelha. Mas isso aí foi depois. O que 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 daí acontece? foi quando O álbum quando deu ruim pro álbum. não, deu ruim pra Mercedes, que elas fizeram a estratégia errada, porque eles não sabiam que ia ter bandeira vermelha. Não, mas então, o que que acontece? Ali no começo, o Leclerc deu safety car. Aí o Max tá. Aí liberou. Aí quando o Max chega de novo no Hamilton, aí tem um incidente com o álbum. O álbum, ele, infelizmente, ele errou, enfim, sei lá, foi estranho pra cacete. Ele bateu e estourou uma das proteções. Isso, que daí Aí, ele quase pega uma galera ainda, porque ele fica de lado, né? quase deu um Quase dá merdão. um merdão gigantesco. Aí a FIA me lança um safety car, até meio demoradinho pra entrar. Aí, pá, safety car. Nisso a Mercedes, Russell vem pro box. Vem pro E o, box e o Hamilton já começa a chorar. Né? Que me deixou É, sozinho com porque o agora eu tô sozinho com esse retardado aqui nas minhas costas aqui, que ele vai me pegar. E aí o que que acontece?
Nisso, no que o Russell entra no box, ele entra o Pérez também. Não, o Pérez não entra. Tem mais uns Não, dois não, que não. entram. É O só dois, Sainz, três. o Sainz também entra. Isso, E aí o né? que que acontece? Vem a Pã, bandeira vermelha. bandeira Aí vermelha. quebra a corrida do Russell. Que o Russell tava liderando. Ele entra no box, ele cai pra Sétimo. sétimo? Eu Uhum. achei que era quarto, quinto, não me lembrava exato, né? Cai ali e, tipo, basicamente acabou, porque daí toda a galera que parou na bandeira vermelha ganhou troca de pneu de graça, né? E eu acho bem contestável essa história, mas é a regra. Então, Assim, ó, eu acho que tu concorda comigo. Eu acho que só, bandeira vermelha para o carro, ninguém põe a mão no carro. Se tu quer trocar pneu, quando sair a bandeira vermelha, tu faz a primeira volta e tu mantém o carro pro pit. E daí tu faz. Não é justo pra exatamente não acontecer essas porra aí do, do cara que parou pra trocar o pneu antes e nisso pipocou a bandeira vermelha. Tu tá dando uma vantagem pros outros. Eu acho errado, mas a regra é a regra, né? aí todo mundo foi pro pneu duro para Pra tentar fazer. fechar a corrida, não precisar mais parar. E aí, claro, o Russell se ferrou porque ele só perdeu posição e todo mundo tava com o mesmo tipo de pneu. Não, Mas, não, e detalhe, né, Pepo? Todo mundo de pneu novo, né? né? Então, tipo assim, Mas, acabou ali, com certeza, tirando o evento que vai vir ali, mas acabou a corrida pra ele. em Mesmo porque ele tese, não ia, em tese, ele não ia conseguir chegar mais. Tipo, enquanto ele tava em primeiro e o Hamilton em segundo, ainda tinha aquela questão deles ficarem, o Hamilton ficar a um segundo do Russell para poder abrir asa, eles teriam alguma chance de defesa, mas que a gente agora não tem sabe mais. que a gente sabe que não ia dar em nada. Não, Mas, não, não, porque no momento que o Max batesse a asa ali, mas de qualquer forma, o Russell ficou muito prejudicado porque daí todo mundo em situação igual, porém ele em sétimo em vez de primeiro, né? Triste. Bom, a gente faz o quê? O que que a FIA pensa daí? Não, vamos botar uma emoção. Vamos largar parado. Pra que largar em fila indiana? mas é que esse é o procedimento, Pedro. Né, que tu pode escolher. Largada lançada ou largada parada. Mas beleza, escolheram largada parada. Até aí eu tô concordando, tá? Arrumaram a barreira, pá, vambora. E nós temos a largada. E beleza. Aí, no momento que é liberado o DRS, né? O Cara, eu não me lembro, tá? cara, ele simplesmente abriu o DRS, ele ainda foi malandro que ele esperou um pouco pra conseguir pegar duas zonas. E em Que. uma volta ele abriu 2,5 segundos Não, e assim, do. ó. Eu não sei se tu viu os gráficos que eles lançaram, mas quando ele abriu a asa, o Hamilton não tava nem a 300 por hora e ele tava a 320, acho. Tipo assim, era Não, gritante a diferença dos carros. e assim, ó. Normalmente, eles tentaram deixar a Austrália mais legal botando 4 zonas de DRS, tá? E aí, assim, ó. Cara, quando alguém usa a asa móvel para ultrapassar, o cara normalmente passa. É muito difícil não conseguir quando tá bem próximo. Só que assim, ele passa e aí ele alonga um pouco a curva e vamos ver o que vai dar e às vezes até toma um X. Cara, mas quando o Max passa, mano, ele já lança 1,5 segundos de distância só na ultrapassagem. Sim, quando dá É uma volta tá em 2,5. Pensa tu em uma volta abrir 2,5, Pepo. É um muita coisa. absurdo, é um absurdo. E dali pra frente, porque assim, eu não vou falar o termo que tá todo mundo usando, tá? Mas a gente tem duas categorias diferentes. Porque o carro da Red Bull tá muito acima. O Max tá muito, muito, muito acima. Então ele vai embora. E aí a corrida ela entra No Mara... num marasmo em relação à frente. a- Lá atrás, Lá atrás teve bastante disputa. Tava o Checo surtado. né? E aí tu tinha ali as Alpine fazendo uma boa corrida. Tu sabe? Tava Aí eu te pergunto, Pepo, o que aconteceu com o Russell? aí uma coisa Já muito tá, não, ele já tinha se ferrado antes, né?
Aí a Mercedes dele resolve abrir o ventil. Abriu o bico. Cara, que loucura. Eu fazia muito tempo que eu não vi uma Mercedes estragar, cara. Nossa, eles falaram que a última vez tinha sido com Bottas em 2019, acho, uma coisa assim. Assim, e foi uma casualidade a do Bottas. Então, assim, cara, estragou o motor da Mercedes, cara. Que era tipo. O melhor o motor mais confiável do mo- grid. Era tipo o motor família 2 da Chevrolet, sabe? Que era um quebrável. Uhum. Enfim, não, não deu. E daí o Russell, né? Ali ele já disse, porra, Já tô na merda mesmo, que quer quebrar o motor. beleza. Não, e detalhe, Aí, né? Eles já estão com o segundo. Eles já tinham trocado um bagulho antes, né? Então, uhum. tipo assim, a punição logo tá ali já, a punição. Aí, cara, tu pega assim, aí assim, a corrida fica lá na frente, o Max ele só ia abrindo, e aí Ah, tu ele tinha. abriu o quê? Abriu 10 segundos, né? Exato. E aí o Alonso, ele tava começando a se aproximar do Hamilton. Ele tava conseguindo, devagarinho ele tava tirando. Então tu já pensava, vai No ter um final, tete, no final, no final da corrida vai ter um uma tete, briguinha. a briguinha ali, e lá pro meio tava uma confusão. As Alpine estavam muito bem, e tu tinha, sabe, até uma Haas lá, tava perdida lá, tentando O marcar Huckenberg, ponto. né? O Norris e o De Vries também estavam tentando zona de pontos, então, mas Mas, tava. sabe o que eu acho mais interessante? Ah, todo mundo falava mal do Tsunoda, certo? Mas Uhum. tu viu o banho que o Tsunoda tá dando no De Vries? Sim, Eu sei que o carro é ruim, só que o carro é ruim pros dois. exato. E o De Vries veio meio badalado, que ano passado ele fez uma corrida e marcou ponto. Cara, ele não tá rendendo nada, mano. Nem ele e nem O Piastri? o Piastri também, mas o Piastri não sei. O Piastri, o problema eu acho que não é nem tanto ele, Pepo. O problema é aquele carro que, assim, ó, pra mim é a maior decepção do ano. O carro que teve, era a quarta força ano passado, tá perdendo pra Williams. Pra mim é o pior carro do grid hoje. É. E Que aí, só conseguiram marcar pontos porque deu todo aquele rebuliço. então, aí a gente tá. E aí, cara, eu confesso que assim, ficou uma corrida até meio. Começou a ficar chata, sabe? Ah, começou a dar sono, mano. E Tu, ah, aí, é, tu 3 horas da manhã, tu parado aqui e só vendo os carros passar. e Ah, o Max estava tão entediado que chegou a errar sozinho. pois é, né? Foi lá cortar a grama. Mas, Mas daí o que aconteceu? Perdeu, alguém. perdão, perdeu 2 segundos. Sim, ele perdeu 2 segundos, saindo da pista, voltou, tal, fez a volta mais rápida. Aí, né? Aí assim, ó, o que que acontece? Alguém vai lá e vamos botar uma pimenta nessa corrida, tá muito, muito monótono. O nosso amigo Magnata, ele consegue. Dá um beijinho no. Um beijinho não, né? Deu um amasso. Se grudou no muro. Bateu no muro de uma forma muito esquisita. Bom, voou a roda dele pra cima, pedaço de carro pra tudo quanto é lado, o carro cruzou a pista, foi para Detalhe, lá né? e lá, Faltava 4 voltas pro fim. 4 voltas pro fim. E aí o que que a FIA faz? Ela mete um safety car e logo em seguida, É, não, foi safety car. Quando o safety car entra, ele já manda a bandeira vermelha, por causa que, além do carro não tá no lugar bom pra eles tirar, tinha muito. Até o trocadilho que eles usaram na transmissão. Debris, é, né? Tinha muito debris na pista, então eles iam obrigar. Não ia. Ali eu concordo. Depois, eu olhando de novo, Pepo. Até quando na transmissão eu achei que, tipo, mas era só um pneu. Mas não, tinha muito pedaço de carro na pista. eu vou Eles iam ter, eles, concordar. eles iam ter que parar pra limpar. Eu vou concordar contigo, mas eu vou discordar depois. Hum. Eu vou te explicar por quê. Mas vamos lá. A gente tem uma bandeira vermelha. O Verstappen ficou louco. Mas é óbvio, né? Tu tá com uma corrida na tua mão, tá ali passeando, quando tu passa na frente da galera lá, tu pode até ficar abanando e entra uma bandeira vermelha onde vai botar todos os carros um do lado do outro. E de novo eu ia ter largado a parada, porque se teve na primeira, por que não na segunda, né? Só que daí entra um fato extra, que faltava 4 voltas para o fim, só que daí até eles saírem do box, fazerem a volta de safety car, alinharem, ia faltar 2.
Exato. E aí, meu amigo, eles iam fazer uma e chegada. Era isso. Era isso. Só que daí tu pensa, você lá é o cara que tá em 12º, 13º. Não tenho nada a perder, eu vou dar uma de retardado e é isso aí. Só que É, aí, ó, aqui, vou ser bem franco, tu concorda com a volta, com a relargada parada ou tinha que ser volta lançada? eu concordo com a relargada parada, porque eles fizeram isso antes, então eles estão seguindo uma lógica. Eu acho que eles têm que seguir o regulamento. O regulamento diz que é pra ser com largada parada. Porque eu vi uma galera ali, que não tinha que ter feito isso, que tinha Não, que não. não sei o quê. Só que é o seguinte, ó. Se fosse assim, então, que estão meio que demonizando a relargada parada, então começa toda a corrida. Porque a merda que deu ali no final podia ter acontecido na primeira largada lá do início da corrida. Podia lá o boneco lá se enfiar onde não era pra se enfiar e bater e dar um rebuliço, entendeu? Eu entendo que muita equipe foi prejudicada, a própria Alpine se ferrou por causa de que perdeu os dois carros que estavam marcando ponto, né? Mas eu sou a favor, até na hora eu não fui a favor, mas depois olhando a, o replay, analisando os fatos de outra maneira, eu acho que tem que ser sempre com largada parada, quando dá um merdão assim. Só que assim, ó, Só que vamos lá. ficou estranho a questão das voltas, né? Ficou muito estranho. E aí eu vou te dizer outra coisa. A questão é assim, ó. Teve a largada parada. O Max botou o carro um pouco inclinado, tem uma polêmica rolando aí, dizendo que tava fora Pois de é, né? colchete, papapá, tem foto na internet de celular rolando e blá, blá, blá. Mas E, aí entra outra. Aí é a minha opinião, tá? Eu acho que tudo que acontece lá tem que ser resolvido naquele dia na corrida. Se ah, não for resolvido na corrida, não adianta vir chorar depois. Esse é o que eu penso, entendeu? e aí, o que que a gente tem? A gente tem uma relargada onde o Carlos Sainz, ele esquece que tem gente correndo com ele e ele abalroa o Alonso, logo o cara mais tranquilo do grid. Ele faz o Alonso girar. Não, o Alonso de terceiro, ele cai pra 11º, cara. Bah, assim, ó, quando eu olhei aquilo, eu pensei, bah, que sacanagem. O cara tava quieto no canto dele, fazendo a corrida dele pianinho e vai se ferrar por causa do outro. Mas não contente com isso, a rodada que o Carlos Sainz, que estava em quinto, faz no Alonso, que estava em terceiro, faz com que os carros lá atrás se atirem um para cada Não, canto, não, daí acontece assim, ó, o Pérez acha que tá fazendo rally, mete o carro na brita e consegue ainda passar, né? junto com o Gasly. Não, é que assim, ó, é que o que acontece, né? Aí nós temos a explicação. O rake da RBR sempre foi mais alto, então é propício pra andar na brita. O Gasly também, só que o Gasly se esquece que quando ele voltou, ele dá no meio do amiguinho dele, já que já não tem um relacionamento muito bom já, né? As duas Alpines saem da corrida, batem, se arrebentam. Aí, nesse meio Aí, tempo, quem é que foi? Foi o Sargent? Quem é que foi o que Sargent esqueceu que tem que frear antes de dobrar o carro. deu na bunda do De Vries? Já tirou também. Ou seja, sim, não é Um caos. NASCAR. Um caos. Não é NASCAR, mas parecia NASCAR. Um carro para cada lado, peça para todo que é lado. O que que acontece? Bandeira vermelha. E aí a gente vai para uma pequena polêmica. Não, só um detalhe, Pepo, antes disso. Como é que foi o rádio do Alonso? O rádio do Alonso não tem nem como entender o que ele falou, dito que ele deve ter excomungado quinta Nossa. geração do Ele, Sainz. ele, ele literalmente, aquele Alonso gente fina e brother que tá aparecendo aqui, Ele deu um ele tempo. desliga, ele não, ele baixou a chave e puxou o Alonso lá dos tempos de Renault, dos tempos de Ferrari. E assim, ó. Aí o que acontece? Não, e outra, tu não tira a razão dele? Eu acho que ele fez certo, porque porra, ele tava certinho, cara. Ele tinha feito a tangente certo, tudo. Ele tava fazendo o caminho dele certo, porque ele só queria garantir o terceiro lugar dele. Aí vem um doente e acha que pode enfiar, fazer como é que é, manobra raio-x lá, passar por dentro do cara lá.
E aí é o seguinte, como entrou a bandeira vermelha antes da volta ser completada, porque ela não teve nem meia volta pra completar, porque já Não, deu não, não, toda não, essa não, não, merda. não. Não digo nem meia volta, Pepo. É, Foi na reta, na primeira curva eles se demoliram tudo e pimba, vermelho. Então, tipo assim, eu não acho que deveria ser contabilizado. não, mas aí que tá. Aí como foi bandeira vermelha, não completou a volta, então tu não computa as alterações. Aí se restabeleceu o que Só estava é, na largada, ok. tirando os carros que não voltam. Mas aí entra uma questão, Pepo. Lá no contador das voltas, eles deram como volta fechada. Então, é aí que tá o problema. Não faz sentido. Para mim isso é o problema, não. O problema não, eu não vejo o problema na volta, na volta não, na largada parada. Eu vejo o problema no contador de voltas deles, entendeu? Eu Não acho que deveria ficar como volta, faltava 57. 57. Aí, pra não dar o rebuliço, já que eles queriam evitar o rebuliço de novo, larga então com o safety car, dão uma volta com o safety car e depois dá uma volta, faz relargada lançada e faz Mas eles dar uma volta disputando alguma coisa, entendeu? eu não. Sabe que eu não concordo? Por quê? Porque assim, ó, eles deram largada parada duas vezes. Ali, a volta não deveria ser computada e tu teria que ter o quê? Bandeira vermelha, para tudo, a linha, larga a última volta. Quem chegou ganhou. Sim. É o correto, entendeu? Agora, porque aí que vem o ponto da polêmica que eu queria trazer. No momento que a FIA lança uma bandeira vermelha, ela se compromete a falar: nós vamos terminar a corrida com os pilotos acelerando, ok? Ela lançou a É, bandeira vermelha. Aí ela pega e faz o quê? Não, eles vão chegar com o safety car. É uma pataquada? claro que é. Isso daí eu achei idiota. É uma pataquada. E para mim é assim, ó. Por isso que eu acho que eles deveriam ter dado duas voltas, entendeu? Eles saem dos box com o safety car. Quando fecha a volta 57, que vai abrir a 58 está tudo liberado. Ó, podem sentar a bota e é isso aí. Eu faria da seguinte maneira, tá? Ali. Eu acho que seria o correto, tá? Porque a Fórmula 1 eu sei que tu não pode dar prorrogação. Então, assim, se tu tá na 57 e ela não foi computada, a galera foi pro box, tu dá a volta, tu entra na 58, certo? Uhum. Alinha no grid, larga e quem chegar primeiro ganhou. Entendeu? Sim. É isso. É assim, eu não tenho a informação gostar, porque tem um lance que é referente à gasolina. É, pois é, eles estavam falando que eles estavam com medo de dar esse pane seco nos carros, né? Mas eu, em contrapartida, acho que como eles pegaram e desligaram os motores por duas oportunidades durante as duas bandeiras vermelhas que teve, eu acredito que aí tu tenha ganho pelo menos o suficiente para dar uma volta. Será? Mas Eu não sei, Pepo. porque assim, eu tô usando agora um dado de NASCAR, que não é a mesma categoria. O carro correndo em oval, que é constante, é mais fácil de tu medir, né? A autonomia. O carro faz 60 voltas corridas. Aí quando entra uma bandeira amarela, estou falando de bandeira amarela, que os carros têm que andar em ritmo mais lento, só aí tu já ganha uma autonomia a mais. Porque o carro não tá no estresse máximo. Ali, a gente teve dois safety cars e duas bandeiras vermelhas, onde eles pararam e desligaram o motor. Eu acredito, sem dado nenhum, apenas com achômetro, que sim, dava para dar mais uma volta. Eu não sei, Pepo. Porque aí eu acho que do momento que mais vai gastar junto com o carro andando no talo é quando eles vão ligar o carro. Pra dar partida, fazer o motor funcionar. Será que não? Eu acho que essa tese da pane seca é válida. É válida, mas eu acho que falta informação, então. É chegar e dizer, olha, os carros não têm combustível para fazer mais voltas, então nós vamos encerrar aqui, apesar de que, de novo, a volta foi computada quando não devia. Então, É, é. Isso aí, bagunça. isso aí é o que eu achei mais errado, é computar uma volta sem ter dado a volta, porque não foi, aquilo ali não foi, não teve cabimento aquilo.
Os carros batem na primeira curva Exato. e eles computam a volta, sendo que no exato momento em que bate os carros, ele já põe a bandeira vermelha. Quando o Max entra, ele já entra não, quando ele completa, ele já completa a volta dentro do pit lane. Não, como é que tu vai completar a volta dentro do pit lane se ele parou numa bandeira vermelha? Não foi volta aquilo pra mim não foi volta. E outra, como no momento que eles pedem para realocar os carros da sua posição anterior, eles anularam a volta. Exatamente, porque senão, se tivesse então dado como volta completada, então mantivesse Ah, ó. a ordem do que os carros chegaram no pit lane, botando o Alonso e o Stroll lá pro fundo do grid. E não feliz com isso, eles vão lá e punem o Carlos Sainz em plena corrida, com 5 segundos, sendo que a chegada seria em bandeira amarela. Ou seja, o Carlos Sainz sai de terceiro para último. Né? Mas a punição dele é justa, Pepe. É justa, mas é de novo. Eles botaram a bandeira vermelha. É que daí o que acontece? O problema da punição pro Sainz é o seguinte: ele vai ter que aceitar quieto, porque ele não tem nem o que fazer. Sim. Como é que ele vai tentar? Tipo, ele não pode nem ter a chance de tentar dar uma segurada no pelotão pra afastar um pouco os carros. E depois Não, ele dá uma volta dando no bucho da Ferrari dele, rezando pra não abrir o bico. E pra conseguir abrir um pouco e o prejuízo ser um pouco menor, entendeu? e outra coisa, como eu disse, no momento que eles deram a bandeira vermelha, eles deveriam fazer uma largada para chegarem correndo. Ou, porque caso contrário, e aí eu não acharia errado também, tá? Faltando ali na finaleira, deu aquele rebuliço todo, safety car. Ah, mas tava cheio de coisa na pista. A gente já viu que situação muito pior, tá? Sim. Safety car. Os carros vão, chega ali, passam devagarinho e entram quadriculada com o safety car. A FIA tá dizendo, gente, não tem mais como dar volta, vou terminar em bandeira amarela porque não vai dar tempo de limpar a pista e plá, 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 plá. Agora, tu mete uma bandeira vermelha, eles têm que correr. Ponto Hã? final. Ponto final. Entendeu? Foi feio, ficou feio, estragou o espetáculo no final. Ficou tipo assim, tu teve uma corrida interessante no início, muito morna no meio, no final todo um rebuliço, pra ser meio broxante. A corrida no geral foi a melhor do ano até agora, até porque as duas primeiras foram meio meh. Mas, As duas primeiras. É mas meio assim, só. estragaram o final de novo, cara. O que eu cobro aqui, que eu falo, tem que ter um padrão, cara. Tu tem um livro de regra pra quê? Pra ter padrão? E tu nunca tem um padrão da Fórmula 1, É que cara. o problema é que assim, ó, eles deixam na mão dos comissários, Pepo. Então, cada corrida vai ter comissário diferente e cada comissário vai pensar de uma maneira diferente, vai interpretar a regra da maneira com que ele acha. Por isso Mas que é eu acho que isso. deveria ser o mesmo comissário pra tudo. E Para exatamente como você falou, pra ter o padrão. isso, tem que ter um padrão. Assim, e outra, eles têm que. Cara, demora de informação deles, cara. Ninguém sabia o que estava acontecendo, como ia ser. Cara, não dá. Bom, fins, afins, afins. A gente tem Verstappen em primeiro, a gente tem Lewis Hamilton em segundo e Alonso em terceiro. O pódio mais estrelado possível, né? Uhum. E assim, pro ponto 1, Alonso cuspindo cobra. Ponto 2, o Max ali, ha, 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 ha. Quase que eu me ferrei, tava bravo, mas vamos deixar assim. E o Hamilton, eu cheguei em segundo, mas o carro não é bom, não me adaptei, eu sou chorão e é isso. Mas isso aí é o Hamilton sendo o Hamilton. Né? E assim, e assim, ó. ah, então, a gente tem algumas coisas, tipo, cara, completaram 12 carros essa corrida. Pois é, né? E nesse ponto todo, o Pérez, ele chega em quinto. Pérez. Acho que foi quinto. Foi quinto. Foi Max, Hamilton, Alonso. Stroll, Depois Stroll. e acho que daí o Não, Pérez. não, não, não foi Stroll, acho, Pepe. Ou foi? Foi. Foi? Acho que foi o Pérez, acho que é isso. Foi porque tinha um momento que eu quase pensei, putz, vai dar dobradinha da Aston Martin no pódio. Uhum. Né? Ah, E quem é que pegou a volta mais rápida? Foi o Pérez, né? foi o Pérez que pegou a volta mais rápida. Porque ele pegou a volta mais rápida e como depois teve todo aquele rebuliço, o Max não pôde tirar, né? Sim. Não, e o mais engraçado é assim, ó, nisso tudo o Piastri conseguiu e o Norris conseguiram marcar pontos, né? Aqui, ó, nós tivemos então, ó, foi o Max, o Hamilton,
o Alonso, o Stroll, o Pérez, Aí O Norris, o Huckenberg, o o, Huckenberg, o Piastri, o o Zhou Zou e o Tsunoda. e o Tsunoda. Assim, é claro que isso aconteceu porque teve um monte de carro que saiu, né? A Alpine, os caras vão se matar e depois eles vão lá matar a FIA por ter destruído os carros deles por causa da relargada parada. Um Pior cara que que, e pior que, tipo assim, ó, se o clima entre os dois lá, que nunca foi muito amistoso, né? já era. Agora vai ficar pior ainda, porque um vai dizer, tu bateu de propósito. O Huckenberg com a Haas em sétimo. Cara, ele fez um final de semana muito bom com a Haas, Pois é. tá? Apesar de... O Norris ali caiu de paraquedas pra ele no esquema, Não, porque ele... O Norris e o Piastri completamente foi, foi sorte aquilo ali. Os carros da McLaren, assim, ó, horríveis. Não tem E nem o o que falar. último destaque que eu quero fazer é o senhor Valtteri Bottas, assim, ó, pelo amor de Deus, ele andou fechando a fila o dia inteiro, cara. O Bottas, ele foi passear em Sydney. Em Melbourne, Olha, desculpa, Melbourne. Ele foi pelo passear em amor de Melbourne, Deus. ele não foi pra corrida, ele foi lá pra fazer turismo. Cara, assim, ó, eu não sei, esse cidadão aí. Mas se tu for ver, Pepo, a- as, as duas Alfa tão terríveis. Porque Não, tu lembra no passado, que começou no primeiro semestre, a Alfa até que deu um gás ali na primeira parte do ano passado. as, as duas alfa tão terrível, mas o chinês pelo menos tá tentando. É, o Bottas nem isso. O Bottas tá pedindo pra tomar uma botada. Então, assim, ó, tirando isso, esse foi o Grande Prêmio de Fórmula 1 da Austrália. Eu não espero nada mais da FIA, porque ela consegue fazer cada coisa assim que não dá para entender. Então, é um absurdo atrás do outro. Ah, e eu vou lançar uma última coisa que eu vou te falar agora que faz todo sentido, tá? Ok. O George Russell, hoje, ele foi num podcast lá, bateu um papo, e ele falou um negócio, cara, que eu acho que ele tá certo. Pelo menos em partes ele tá certo. O que ele falou? Eles falaram sobre o carro da Red Bull, perguntando se ele achava tão rápido quanto o Hamilton tinha falado, e blá, 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 Uhum. blá. E ele falou assim, ó, para mim, o carro da Red Bull primeiro, assim, parabéns para a equipe, eles acertaram o carro absurdamente, o carro excelente, muito melhor que os outros, mas eu acho que eles não estão dando o total do carro. Aí ele disse, por que não? Porque na minha concepção, eu acho que ele é pelo menos, de 7 a 8 centésimos mais rápido que qualquer carro do grid. Mas eles não estão demonstrando isso. Porque no momento na Fórmula 1, quando tu mostra que teu carro está muito acima dos outros, Eles vão olhar teu carro. eles vão não olhar, eles vão dar um jeito de banir alguma coisa. Exato. Então, assim, Lembra, acho que foi 2019, né? O motor cheirado é. da Ferrari, né? Então, assim, ele acha que eles estão com uma configuração não total para Tão indo devagarinho pra não. mascarar. E aí eles vão vendo assim, os outros, eles estão. Ó, saiu a atualização de um, ficou um pouco mais rápido, então a gente também mexe um pouquinho, libera um pouquinho mais de potência. Exatamente. Então, assim, eles têm muito para evoluir no carro ainda, e eles estão em cima disso, mas eles estão, tipo, sempre com uma configuração um pouco mais, sabe? Faz todo sentido. Porque daí, quando a corda apertar, eles, tá, agora a gente dá o 100% do carro. Exato. E daí coloca que foi uma atualização grande que eles fizeram. É, faz bastante sentido isso. Eu acho que é por aí, porque o carro deles tá muito melhor. Não, até pelo fato de que assim, ó, por que eu vou meter 100% no meu carro se com menos ele já tá dominando? Uhum. Não faz sentido, entendeu? Tô até melhor,
porque assim teu desgaste é menor também. Exato. É, mas vamos agora esperar, né, Pepe? Agora, dia 30, finalzinho do mês aí, teremos o GP do Azerbaijão. Infelizmente, às 8 da manhã. Por mim, todas as coisas podiam ser de noite. Mas, é isso Né? aí. Ah, por hoje foi isso. Agradeço a todos aí que puderem compartilhar, curtir, dar o joinha, tudo que tem que fazer aí. Falou e até mais. Falo.